Por que não comprar a Sony A7 Mirrorless Full Frame em 2020? Eu vou te explicar nesse vídeo por que eu decidi vender a minha Sony A7 e comprar essa daqui, Sony A6300, que é uma câmera cropada, tá? Em comparação com a Sony A7 clássica, a Mark I. Fica aí no vídeo, eu vou te contar a minha experiência. Bom, eu sempre fui daquela ideia de que as câmeras de sensor full frame são extremamente superiores às câmeras de sensor cropado, né? Tem a questão de profundidade de cores, né? Campo dinâmico, resolução e tudo mais. Bom, alguns fatores realmente fazem sentido em relação à resolução e tudo mais. Porém, tem mais coisas que envolvem essa questão de resolução e uma delas a lente que você vai estar usando também vai fazer grande influência na resolução da imagem. Mas existem câmeras full frames que são muito antigas e elas têm um processador também muito antigo e uma máquina de foco também muito antigo, o que faz com que deixe um pouco a desejar quando vai em comparação com câmeras que são mais avançadas, mais novas, como é o caso dessa daqui, a Sony A6300. Tá? Eu decidi usar, experimentar a Sony Alpha 7, a Mark I, a clássica, até pelo preço que estava, e testei durante um bom tempo, quase um ano. É uma câmera boa, sim, não vou dizer que a câmera não seja boa, ela é boa, sim, mas, no meu ponto de vista, serve mais para ser usada em estúdio, tá? Em onde você tem luz controlada, onde a câmera pode estar em um tripé e você vai ter a modelo ali parada, bem fixa e tal. O porquê disso? O foco, o sistema de foco dessa câmera falha muito. E se você for usar essa câmera para fazer eventos, para tirar fotos de esporte, ou você está fazendo uma sessão externa, é muito chato quando você volta e abre a imagem no teu computador e repara que a maioria das fotos estão fora de foco, porque o foco não é seguro, não é tão cravado quanto a tecnologia hoje em dia já pode trazer. Sim, ela tem foco no olho, sim, ela tem alguns recursos que vão favorecer a câmera, isso aí com certeza, mas ainda fica muito atrás do que outras câmeras podem te entregar na mesma faixa de valor. Eu vou citar as vantagens e desvantagens de se ter uma câmera de sensor full frame. Tá? A começar pelo tamanho do sensor, obviamente, ele tem uma qualidade melhor, vai te dar mais resolução de imagem, pelo fato do sensor ser maior, captar mais luz, vai dar um desfoque de fundo um pouco melhor e essas coisas. Nada que seja tão visível assim, mas existe uma pequena diferença, sim. Outro ponto que é uma vantagem com o sensor full frame é justamente pela possibilidade de usar ISOs mais altos, tá? Devido ao tamanho dos pixels que estão, divididos nesse sensor tão grande, então você pode captar uma luz melhor aumentando o ISO e isso não vai prejudicar tanto a tua imagem quanto poderia prejudicar em um sensor cropado. A Sony A7 clássica, ela tem foco no olho sim, mas não é ligado automático. Você precisa configurar a câmera para poder colocar esse tipo de foco no olho e o foco não é tão cravadão assim como dizem na propaganda. Então é uma vantagem meio desvantagem. E aí vem as desvantagens, a começar pelo processador. É um processador mais antigo, então isso quer dizer, também vai influenciar da forma como a câmera vai processar a imagem, como vai processar as cores, como vai processar a luz que foi captada ali. Tem tudo isso também. Eu sei que é muito teórico, muito técnico, mas sim, um processador mais antigo atrapalha um pouco. O autofoco não é lá grandes coisas. Eu já mencionei antes, o autofoco realmente não é uma vantagem com essa câmera Sony A7. E a câmera ela não tem estabilização no sensor, o que faz que você vai precisar ter muitas lentes estabilizadas. E essas lentes estabilizadas para câmeras full frame são caras.
né? E aí você vai perder aí um bom investimento em compra de lentes que já tem uma estabilização. A questão de bateria. A bateria na Sony A7 morre muito rápido, mas muito rápido. Eu coloquei um grip na minha, né, um extensor de bateria ali, eu usava 2 baterias nela e mesmo assim, ó, suportava no máximo a 1 hora e meia e as 2 baterias já estavam morrendo. Ela consome muita bateria. Para gravar vídeos com a Sony A7 clássica, é mais ou menos, tá? Ela não tem um bom autofoco para vídeo, tá? Ela não grava em S-Log, ela não grava em Cinelog, tá? Então você vai ter que configurar sua câmera no modo neutro e vai ter que fazer a configuração toda manual. Se você tiver uma boa experiência gravando vídeos e souber, tá, manusear a câmera em modo manual, foco manual, é uma câmera legal para gravar vídeo, pelo fato de ter um sensor full frame, mas só pelo fato do sensor ser full frame, porque nos outros quesitos ela deixa a desejar, porque falta muita tecnologia ainda. O fato de não ter estabilização do sensor faz com que você tenha dificuldade para poder gravar vídeos com a câmera na mão. Você vai ter muitas imagens tremidas. Então, se você bota essa câmera estática, vai funcionar. Aí eu vou chegar no ponto. O porquê, então, se um sensor full frame que é tão bom, e aí eu decidi vender uma câmera de sensor full frame e comprar essa daqui, né? Uma Sony A6300, tal, que é uma câmera de sensor cropado, também não é tão nova, mas ela tem mais tecnologia do que a Sony A7. Ela tem o mesmo foco no olho, tá? Só que o sistema de foco dela é mais avançado, é mais rápido. Essa câmera, ela faz um foco em uma velocidade muito grande. Eu vou mostrar para vocês no vídeo já. Vou pegar a Judite ali e vou gravar. E ela tem mais recursos, tá? Te traz mais recursos, principalmente recursos para vídeos. Para quem precisa de uma câmera híbrida, que é o meu caso, que é para fazer fotos e vídeos, é melhor ter uma câmera que a tecnologia também vai me facilitar algumas coisas, tá? No caso dessa daqui, o modo de traquear o rosto é muito bom, tá? O foco do olho dela crava muito rápido e ela tem foco no olho contínuo. Mas o mais louco disso tudo é que a faixa de preço dessa daqui é a mesma que a da Sony A7 clássica. Aqui na Europa eu paguei na minha Sony A7 Mark I na faixa de 500 euros e essa daqui eu consegui por 450. Então, é a mesma faixa de preço. Uma outra vantagem que tem por ter câmeras de sensor cropado é que as lentes são muito mais baratas. Essa lente aqui é uma 50mm 1.8 OSS, é uma lente estabilizada, porque essa A6300 não tem estabilização interna. Então, eu preciso de uma lente estabilizada para poder conseguir fazer alguns vídeos segurando a câmera, ou estar fazendo foto e de repente eu respirar e vibrar um pouco e a lente ajudar a imagem não ficar tão tremida e tal. Né? Claro que tem outros fatores, aumentar a velocidade do obturador e tal, essa coisa toda, mas uma lente estabilizada ajuda bastante. Então, o valor dessa lente aqui é muito mais em conta do que você comprar uma lente, tá, para sensor full frame, tá? Existem as lentes Sony para APS-C e as lentes Sony, que são as lentes FE, que são lentes para câmeras full frame. Essas lentes são bem mais caras, tá? E a maioria delas não vem com estabilização. A FE 50mm não tem estabilização, a FE 85mm não tem estabilização, e se você quiser as estabilizadas, você vai ter que ir para a série G, que é muito mais caro, e aí já dá uma complicada. Além disso, existem as lentes que são da Sigma, que servem muito bem nessas câmeras, que elas têm a abertura 1.4. Eu tenho uma aqui, que é a 16mm 1.4, que depois que você vai fazer essa seção, o fator crop, vai igualar, tá, a distância focal de uma 24mm em uma câmera full frame. E a abertura, por ser 1.4, vai dar o bokeh ali, o desfoque do fundo, praticamente o mesmo ou muito similar. Então, quer dizer, e a faixa de preço vai continuar sendo baixa,
porque são lentes mais em conta e são feitas para câmeras também mais baratas, câmeras mais acessíveis de entrada. Tá? A 6300, ela tem a capacidade de gravar vídeos em até 120 FPS. Para quem gosta de fazer câmera lenta, né, você vai fazer lindo ali, as câmeras lentas em 120 FPS é coisa pra caramba. Além disso, grava vídeo em 4K, coisa que a Sony A7 não faz. Não grava vídeo em 4K e não tem a opção de 120 FPS. Ela grava no máximo a 60 FPS, tá? Então, como eu vejo vantagens por ter uma câmera de sensor cropado, ao invés de investir pesado e ter uma câmera full frame desse modelo, como eu disse, da Sony A7 em comparação com uma A6300. Preço, autofoco, sistemas automatizados da câmera que são superiores nessa daqui, tá? E a estabilização das lentes, que você vai achar a lente bem mais em conta. Então, isso vai ser um ponto de vantagem absurdo lá na reta final. Agora, se você é daquele tipo, não, eu adoro câmera full frame, porque todo mundo fala que full frame é muito melhor e que eu preciso ter uma full frame, eu acho que entre investir um valor desse para comprar uma câmera full frame mirrorless antiga como a Sony A7, vale mais a pena, então, investir em uma DSLR full frame, como, por exemplo, a Canon 6D, ou a Canon 5D Mark II, ou a Nikon da série 600, D600, ou a Nikon da série D800, porque são câmeras mais robustas, a bateria suporta mais e elas fazem a mesma coisa que a Sony A7, que só leva uma certa vantagem, tal, por ser uma mirrorless. Mas ela vai perder em bateria, tá? Vai perder em resistência, vai perder em qualidade de imagem. Bom, então vamos lá. Eu tô com a Sony A6300 aqui. Eu tô com ela ligada via HDMI, que assim vocês vão poder ver a imagem exatamente do que eu tô fazendo aqui na câmera. E a Judite tá ali. Eu peguei a Judite, botei ela ali. E vou usar a Judite, que é a minha modelo de testes. E vocês vão dar uma olhada sobre... Eu vou explicar um pouco sobre o autofoco, mostrar como é o sistema de autofoco dela e a velocidade que isso também atinge. Tá bom? Eu tô com uma lente 50mm, eu vou usar a abertura em 1.8. Tá? E a Judite está numa distância de mais ou menos 1 metro de mim. Tal. Posso aumentar depois. Vamos lá. Para começar, tá? Já dá para reparar aqui, né? Que agora eu estou fora de foco e eu vou usar primeiro o foco dela traqueando o foco no rosto. Esse é o tempo de velocidade que a câmera vai demorar para travar o foco, tá? Então, para você ter uma ideia, eu vou focar em outro ponto. Eu vou voltar aqui para a Judite. Para vocês terem uma ideia, tem uma coisa ali atrás. Ó, a Judite está fora de foco e o tempo que demora para fazer o foco nela é esse aqui. Agora, eu vou focar fora novamente e vou ver a questão do foco no olho. Para fazer o foco no olho com a Sony A6300, tem que mudar no setting de configuração. Eu botei aqui atrás no botão traseiro, tá? Que você pode botar no botão central, que ela vem automático para ativar pelo botão central aqui embaixo. Eu botei logo aqui em cima para ficar tipo aquele back button focus e tal, né? Bom, voltamos para cá para a Judite. Tá? Eu tô com a câmera na mão tentando ficar estável aqui. E eu vou mostrar agora a questão do foco no olho. Olha a velocidade que isso trava o olho. Tá? E eu vou tirar algumas fotos para a gente depois conferir se está no foco mesmo ou não. Uma. E usando o foco normal do rosto. Tá? Vou botar em vertical ou não. Não. Agora, eu vou... Dá para perceber a configuração que eu estou usando ali, vocês estão vendo pela tela, tá? Como está setada. Eu estou em modo prioridade de abertura, então por isso a câmera está mudando a velocidade do obturador sozinha, porque ela está se regulando. Eu vou me afastar mais um pouco, vou vir mais para trás, tá? Para ver a qual distância eu consigo ainda pegar foco nela.
e eu estou agora praticamente uns 2 metros de distância, a câmera continua conseguindo encontrar o olho, tá? Agora, uma coisa que a Sony A7 Mark I, ela não tem, tá? Ela consegue focar no olho exatamente como essa daqui faz, mas tem um ponto que ela não tem, que é a questão. Eu vou apertar o botão função aqui e eu vou mudar para o modo de foco. O modo de focagem dela estava o modo servo, né, que é single, para travar. Eu vou mudar para modo de focagem contínuo, tá? Agora, o que significa? A câmera não vai fazer mais esse PRI para poder travar, né? Ela vai focando e ela vai mudando o foco de acordo com o que eu vou me movimentando. Então, se for um alvo em movimento, a câmera fica focada nela o tempo todo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou segurando o disparador normal e eu estou me mexendo e a câmera se mantém focada no alvo, independente de para onde eu me mova, tá? Tem um sistema que ela vai traquear, né? Ela vai ficar buscando o rosto e assim ela vai se mantendo focada, ok? Então eu posso vir daqui, eu estou mantendo a câmera travada no meu alvo. Então você pode fazer aquelas fotos com o alvo se movendo. Isso a outra também faz, mas com foco no olho a outra não faz. E olha isso aqui, eu estou com modo de foco contínuo e eu estou travando o foco no olho da Judite e eu vou me movendo e a câmera se mantém focando no olho dela. Quando a câmera perder o olho da Judite, ela muda para modo de foco no rosto. Eu vou chegar mais para trás e aqui ela continua segurando e mantendo focada lá no olho da Judite lá. Tem isso. E um dos pontos principais que a gente quer quando se está fazendo foto é justamente ter o olho com foco travado. Aí o modo em foco no olho. Travadíssimo. Tá? Né? Um outro ponto muito interessante é na questão de vídeo. Agora eu estou gravando, né, com a câmera. Repare que ela se mantém focada no rosto da Judite. Deixa eu voltar aqui, sair dela. E ela não vai perder a Judite porque a prioridade da câmera é manter foco no rosto, mesmo ela estando em modo vídeo. Tá? E repare que eu estou em abertura 1.8. Não configurei nada para o vídeo, estou gravando o vídeo de maneira rápida aqui. Mas repare que a câmera não está perdendo foco no alvo de jeito nenhum. E isso é muito legal. Agora, dá para perceber que a questão da estabilização faz diferença, né? Mesmo eu estando com uma lente estabilizada, ainda assim eu tenho que ter a mão mais firme, tenho que segurar mais firme para não ficar balançando. Você repara que eu estou gravando, está balançando, né? Fica lá se tremendo todo. Mas e você imagina isso em uma câmera com um sensor maior e que não tem uma estabilização, quer dizer, fica bem mais difícil ainda para controlar tudo isso. Eu tenho uma outra câmera de sensor cropado aqui, que é a mais nova que eu tenho aqui no estúdio, que é essa daqui, que é a Sony A6600, tá? Que também é uma câmera poderosíssima. Tá? Essa daqui, ela se compara com uma Sony A7 III e o autofoco dela é tão poderoso quanto o da Sony A7 R4, tá? Porque ela tem um foco no olho de uma velocidade absurda, tem muita tecnologia aqui dentro dessa câmera, além da capacidade de vídeo dela que é absurda. Eu vou fazer um review dessa câmera depois, tá? E se vocês quiserem, obviamente, deixa aí um comentário aí embaixo, que aí eu falo sobre ela, faço o review. E pra gente falar um pouquinho sobre toda essa tecnologia, ergonomia boa, é uma câmera bem mais avançada do que essa daqui, do que a A6300. Essa daqui é bem mais à frente, porque é mais atual também.
Então é preciso entender que a tecnologia avança e a gente precisa acompanhar todo esse avanço da tecnologia. Às vezes, ficar preso a certos materiais muito antigos, só pelo sentimento nostálgico e tal, se você usa para trabalho, para fazer alguns certos serviços, alguns vídeos, algumas coisas, você em algum momento vai precisar se render à tecnologia. E a tecnologia está aí para isso. E a tecnologia avança tanto que está encurtando, tá, essa diferença absurda que tinha antigamente quanto às câmeras de sensor full frame para as câmeras de sensor cropado. Hoje em dia existem câmeras de sensor cropado que atendem tão bem quanto câmeras de sensor full frame. Existem fotógrafos profissionais que só trabalham com câmeras de sensor cropado, porque eles se sentem mais à vontade assim. E existem fotógrafos que trabalham com câmeras de sensor médio formato, como a Hasselblad, tal, que são câmeras ultra mega caras. Mas tem talvez um pouco dessa coisa do luxo, né? Da necessidade de cada um também. Então, se você acha que é necessário para você uma câmera de sensor full frame, eu já indiquei o que eu acho que valeria mais a pena ser uma DSLR, no caso comparativo com a Sony A7 Mark I, tá? Entre a Sony A7 Mark I, pelo valor de investimento, vai de Sony A6300, Sony A6400, Sony A6100, que você vai fazer melhor negócio. Valeu, se você gostou do vídeo aí, de tudo que eu falei, da minha experiência aqui, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like aí. Eu sou Wander Oliveira, esse é o canal Fotômetro e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço!